irmãs. Hoje, segunda-feira, sexta semana da Páscoa, meditemos o Santo Evangelho que está em João, capítulo 15, versículo 26 até o capítulo 16, versículo 4. Em várias ocasiões no Evangelho de João, Jesus, quando promete o Espírito Santo aos seus discípulos e por isso também a nós, o chama de Espírito da Verdade, como está no versículo 26 da passagem de hoje. Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. O Senhor chama assim o Espírito Santo, pois ele deveria mover os apóstolos, os cristãos, a anunciarem a verdade que é Jesus. E por esta verdade, eles, os apóstolos e muitos cristãos, deveriam sofrer e até mesmo morrer, conforme diz ainda o Evangelho de hoje, lá no capítulo 16, versículo 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Assim, muitos discípulos do Senhor deram a vida para não falarem uma mentira, mesmo que fosse inofensiva aos olhos humanos. Assim, esta palavra de hoje nos ajuda a refletir sobre o pecado da mentira, que infelizmente é tão comum entre nós cristãos. Então, o que é a mentira? Ensina o Catecismo da Igreja, no parágrafo 24, 83, que a mentira é falar ou agir contra a verdade para induzir ao erro, ou seja, é falar ou agir contra a verdade que nós conhecemos e que está em nosso pensamento. E diz ainda o Catecismo da Igreja que a mentira é uma profanação da palavra, uma vez que esta, a palavra, nos foi dada por Deus para comunicar a verdade que nós conhecemos. E há pessoas que pensam que algumas mentiras não são pecados. Por exemplo, aquelas que se fala no dia a dia para não deixar a outra pessoa com raiva, chateada. Dizem, é só uma mentirinha, não faz mal a ninguém. Mas a verdade, meus irmãos, é que toda mentira é pecado. Pode não ter a mesma gravidade, mas não deixa de ser pecado. E como medir a gravidade do pecado da mentira? Pode ser um pecado mortal quando prejudica alguém. Por exemplo, quando se trata de uma calúnia e mancha a boa fama de outra pessoa. E é um pecado venial quando o outro não é lesado em nada. Mas atenção, o outro não, mas quem conta a mentirinha, entre aspas, é lesado em sua alma, pois o pecado venial, não combatido e deliberado, vai esfriando e enfraquecendo nossa fé e nosso amor por Deus, e vai aos poucos nos aproximando do pecado mortal. Por isso, todo pecado, mesmo leve, traz consequências ruins para nós, e por isso deve ser combatido e evitado. Assim, meus irmãos, em toda e qualquer circunstância, a mentira deve ser evitada, pois ela nunca vem do Espírito de Deus, que é sempre o Espírito da verdade. E se o Espírito de Deus é o da verdade, qual espírito nos move quando falamos uma mentira? Diz Jesus em João 8,44: Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai.
Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando falamos uma mentira, somos aí movidos pelo espírito do demônio, que é o pai da mentira, e não pelo Espírito de Deus, que é a verdade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.